e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos mais um domingo de manhã, Senhor, pela Tua gloriosa e maravilhosa bondade e misericórdia que nos alcança todos os dias. Nesta manhã, Senhor, nos reunimos como Teu povo, como igreja Tua, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Por isso, neste momento, Pai, intercedemos a Ti pela Tua maravilhosa graça presente em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos ensinar nesta manhã, conforme as verdades da Tua palavra. Capacita-me, Senhor, para instruir aos meus irmãos conforme a Tua boa vontade. Não me permita que saia da minha boca nada que convenha ou nada do meu próprio pensamento, mas que eu venha repassar tudo aquilo que o Senhor mesmo já nos ensinou. Ajuda-nos nesta hora, tira toda dispersão, toda conversa paralela, tira tudo, Senhor, até os anseios do nosso coração, que o Senhor possa nos aquietar para que possamos aprender e ter a melhor parte do dia, que é estarmos aos Teus pés. Ajuda-nos, ó Deus, para o louvor e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos agora na segunda parte do Evangelho de João. Se bem sabemos, esse evangelho é dividido em duas partes. A primeira parte vai até o final do capítulo 12, onde é ensinado, é descrito pelo próprio evangelista João acerca do ministério público de Cristo. Desde o início do seu ministério, como prólogo, a introdução que João faz acerca de Cristo, revelando ele como o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado, a sabedoria e a palavra encarnada de Deus para a propiciação dos nossos pecados. Vimos na primeira parte também todo o início e o final do ministério público de Jesus, aqui no final do capítulo 12. E no final ele é bem estratégico também, porque João ele traz a aplicação acerca de tudo isso que nós vimos até então. João, ele fecha o capítulo, o ministério público de Jesus, ensinando e trazendo à luz a realidade. Porque, em primeiro, por que o ensino? Por que Jesus não foi bem recebido ou não foi recebido pelo seu próprio povo? Isso nós vimos semana passada, que o principal motivo pelo qual Jesus foi rejeitado pelos seus era para que a palavra de Deus se cumprisse, para que as escrituras fossem cumpridas por meio da profecia que Deus trouxe, revelando aos profetas do Antigo Testamento, e também foi nos revelado e foi nos ensinado que essa incredulidade da parte do povo de Deus, da parte dos judeus, se dá porque o próprio Deus endureceu o coração do povo, certo? Isso nós vimos. Se você quiser mais uma luz, volta para a aula da semana passada para você compreender um pouco melhor sobre o ponto que nós vimos. E finalizando,
E finalizando o capítulo 12, João ele traz um resumo do ensino de Jesus. Todo esse ministério, João resumiu, bem resumido e bem claro acerca desse ensino de Cristo. O ensino de Cristo consiste justamente na fé nele. Se alguém quer ter acesso direto ao Pai, se alguém quiser ser salvo da sua condição de pecador, receber uma nova vida e se tornar filho de Deus, você precisa ter fé em Cristo Jesus. Ele é o caminho que nos leva a Deus, ele é a porta pela qual devemos entrar e ter acesso único e exclusivo ao Pai. Fora de Cristo não há salvação. E todo aquele que ouve essas palavras e rejeita, não está rejeitando Cristo como homem, como profeta, como alguém designado pelo próprio Deus para anunciar a salvação. Ele está rejeitando diretamente o próprio Deus, porque Cristo é a expressão, a revelação exata do próprio Deus. Então, aquele que ouve e rejeita não tem parte com Cristo. Aquele que ouve, recebe e responde a esse chamado, esse de fato é considerado como filho de Deus. Certo? E agora nós seguimos para o capítulo 13, a segunda parte do Evangelho de João. Esse capítulo, os 5 próximos capítulos que nós iremos estudar, é um momento em que Jesus está a sós com seus discípulos. A porta foi fechada no capítulo 12 para que todo o povo ouvisse o ministério, as palavras de Cristo. Para o povo, as portas foram fechadas. Agora, Jesus se reúne unicamente e exclusivamente com os seus discípulos, aqueles a quem ouviu, recebeu a sua palavra e os seus mandamentos e os seus estatutos. Ele agora se reúne com eles na noite anterior, antes de ser morto, certo? Antes de ser cruelmente morto, ele se reúne com os seus e passa então a ensinar diretamente a vontade de Deus e todos o seu plano e o seu propósito. Cristo passa a ensinar diretamente aos seus discípulos o propósito da sua vinda, quem ele é, o que é que ele fez e o que é que essa sua obra culminará para a igreja. Tá? Então, esses capítulos do 13 ao 17, ele é cristológico. Ele é cristológico, ele aponta para Cristo, a obra que ele fez, a obra que ele realizou, e como essa obra é perpétua e é eficaz até que ele volte uma segunda vez para buscar a sua igreja. Certo? Então, ele tem um cunho soteriológico, ou seja, acerca da salvação, a obra que Cristo fez e aponta exclusivamente para tudo o que Cristo irá realizar no dia que se seguirá. Esse capítulo inicial, essa introdução aqui, não é à toa que João, quando ele vai expor todos os ensinos de Cristo aos seus discípulos, precisamos ter em mente que, da mesma forma como eles estavam lá, traga à mente tudo que Cristo vai nos ensinar aqui, que é um ensino direto para nós, que também somos seus discípulos. O ensino que será iniciado agora, é um ensino que abrange tanto os discípulos que estavam com ele à mesa, como abrange os discípulos que nós estamos aqui sentados em sua casa, para aprendermos da sua palavra e cultuar, certo? Então, esse ensino é para nós. Ele não é para o mundo todo, ele é para nós, tá? Então, quando ele inicia, e é bem interessante esse ponto que João destaca aqui, porque nós não temos ele tão intenso e descrito com tantos detalhes como nos outros evangelhos. Os sinóticos traz os pontos máximos desse ensino, mas João aqui tenta destacar ele de uma forma bem mais intensa, como nós podemos observar mais na frente. E não é à toa que ele inicia justamente esse momento íntimo de Jesus com os seus discípulos, com a abertura, com o início desse ensino, justamente com o lava-pés, certo? Esse lava-pés podemos muito bem ter conhecido se você foi, em algum tempo da sua vida, conhecedor da prática católica, apostólica, romana, tá certo?
se você conviveu com essa doutrina, você vai compreender, você vai entender o sentido desse lava-pés. Dentro da Igreja Católica, esse é uma instituição que é realizada. Mesmo que seja realizada no período da Páscoa, na quinta-feira, eles ainda perpetuam esse rito do lava-pés. Nós vamos hoje entender de uma maneira bem mais intensa o real sentido desse sacramento, né? Sacramento que eu falo que é instituído lá, mas que Cristo nos ensinou aqui. Eles fazem um ritual externo. Cristo, porém, nos chama a que esse ritual ele seja um ritual interno. Ele seja um ritual que venha do nosso próprio coração em resposta a tudo aquilo que Cristo realizou por nós. Se nós somos, de fato, seus discípulos, nós devemos seguir os passos do nosso Mestre. Então, iniciando aqui, o versículo diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, ou seja, esse momento em que eles estão juntos, sabemos muito bem que é um momento de ceia, porque o próprio texto vai dizer, ou seja, é um horário da janta deles, mas não é a ceia da Páscoa deles. Por quê? A ceia da Páscoa, dentro da literatura da festa que era instituída pela lei, ela deveria ser realizada na sexta-feira à noite. Aqui, e se nós fizermos essa ponte, porque agora a Páscoa vai ter a Páscoa do Antigo Testamento vai ser bem mais forte e marcada a partir dessa instituição, fazendo essa ligação entre a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa que Cristo institui aqui. Para que a Páscoa acontecesse, primeiro o animal precisava ser sacrificado, né? O animal precisava ser sacrificado. Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não poderia ser morto antes da celebração da Páscoa. Para nós podemos celebrar a Páscoa de uma forma eficaz, porque Cristo morreu. Então, essa celebração, essa ceia em que eles estão reunidos, Jesus com seus discípulos, não é a ceia da Páscoa, é a ceia que antecede a Páscoa. Tá certo? Então, não pensamos, nem trazemos essa ideia de que é a ceia da Páscoa que eles estão celebrando aqui. É a ceia antes desse processo acontecer. Eles celebrarão a Páscoa depois da morte de Cristo, conforme o relato vai ser visto. Não os discípulos, mas a festa acontecerá normalmente após a morte. E esses detalhes serão vistos mais à frente. Mas aqui há essa ponte que nós precisamos começar a fazer com a festa do Antigo Testamento e agora com a instituição da Páscoa que Cristo vai que vai acontecer a partir da nova aliança que será formada. Então, antes da festa da Páscoa, essa ceia não é a ceia da Páscoa, mas é uma ceia em que ele se reúne para ensinar pela última vez aos seus discípulos. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui há um ponto importante que nós precisamos destacar. Dos versículos 1 ao versículo 5, nós temos duas características aqui importantes que Jesus realiza. Primeiro, a que Jesus sabe do que está acontecendo, e a segunda, do que Jesus fez, mediante a todo esse conhecimento que ele tem acerca das horas que se seguirão. Vimos no final do capítulo 12 que a chegada dos gregos perguntando por Jesus se podiam ter com Jesus é um sinal claro para Cristo de que a sua hora havia chegado. Nos estudos anteriores, no ministério público de Jesus, nós vemos Jesus falando diretamente a Maria, que quando Maria vai até ele para que a água, informando que o vinho havia acabado, o que é que Jesus responde diretamente para Maria? Mulher, minha hora não é chegada. Nós vimos, enquanto o ministério público de Jesus havia avançando, os judeus, a liderança religiosa, começa então uma busca para tentar prender. E por muitas vezes eles tentaram prender a Cristo. A multidão, muitas vezes, algumas vezes, nos relatos, vimos que tentou até apedrejá-lo. Porém, não conseguiram, porque não havia chegado
a sua hora. Mas aqui há uma mudança drástica. A hora que não havia chegado anteriormente, agora está real para ele. É visível. Então, uma coisa que Jesus sabia, que naquele momento em que ele se reúne com seus discípulos, é que sua hora havia chegado. Ele estava ciente de que o propósito, os planos celestiais que haviam sido instituídos por ele, por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo, ainda na eternidade, estava agora se cumprindo. Estava chegando ao ápice do ministério de Cristo. Então, ele sabia que ele não teria mais tempo por sobre a terra. E é tanto que o próprio João descreve que Jesus, sabendo da sua hora, sabendo que deveria passar deste mundo para o Pai, ele sabe. A morte de Cristo não é uma morte que foi ocasional. Foram os judeus, os líderes religiosos que prenderam a Cristo. Foi porque ele estava perturbando a nação, que o motivo pelo qual ele foi preso e foi morto, assassinado, na verdade. E nessa situação toda, Cristo não está alheio ao que acontecerá no dia seguinte, ao que está acontecendo naquele momento específico. Ele sabe, porque para este propósito é que ele veio ao mundo. Então, isso não é uma coisa que pegou a Jesus de surpresa. Ele já sabia, desde a sua encarnação, que isso deveria acontecer e que aquele momento em específico era o momento que estava chegando a sua hora. Sua hora de quê? De passar deste mundo e retornar para o seu Pai. E retornar para o seu Pai. Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim, mas isso aqui fica para outra mais à frente. O que Jesus também sabia é que ele seria traído por Judas Iscariotes. Nossa, Jesus chamou 12 discípulos, Judas estava lá, Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Desde o início ele sabia que Judas iria traí-lo. Mais uma vez, ele não é pego de surpresa. E isso João é enfático aqui em destacar para nós, para que em nenhum momento, quando alguém ler o seu evangelho, possa dizer assim, mas tudo isso foi uma trama, tudo isso aconteceu de uma forma inesperada, Jesus não merecia morrer, toda essa trama, Jesus de fato não merecia morrer, mas ele se entregou em obediência ao Pai, para que nós pudéssemos ter a redenção e a salvação dos nossos pecados. Tudo isso já havia sido determinado e estava estabelecido conforme a boa vontade do Pai, e Cristo voluntariamente se ofereceu para que estas coisas acontecessem. Então, quando lá no chamado dos 12, lá nos sinóticos, ele chama a Judas. E ele sabia que Judas era o que iria traí-lo. E mesmo assim, Jesus o amou e amou até o fim. E isso é profundo demais, meus irmãos. Porque em nenhum momento da nossa vida, você pode ser o doutor da lei, você pode ter mestrado, doutorado, especialização, PhD na palavra de Deus, mas nunca nessa vida nós poderemos compreender a exatidão do amor de Deus por nós, da obra de Cristo por nós. Em nenhum momento nós conseguiremos chegar para alguém, ou até para nós mesmos, e explicar tamanho amor de Deus por nós. E nisso, Jesus sabia que Judas, aí João, é assim, eu gosto de dizer que João, ele não gosta de esconder, colocar nada em entrelinhas, né? Ele aponta diretamente tudo o que está acontecendo. Amém, né? Ele não deixa nada oculto. Jesus vai lá e revela por meio de João. Judas é citado aqui no Evangelho de João 8 vezes. E todas as vezes que João cita Judas, ele já deixa bem claro que Judas era o traidor. Não é que antes, enquanto está acontecendo aqui, João já sabia que Jesus era o traidor. Porque se de fato os discípulos soubessem que Judas iria traí-lo, o negócio ia ser feio. O negócio não ia dar muito certo. Pedro ia descer-lhe a espada em Judas, né? Eles ficaram sabendo depois, né? Quando toda a obra foi consumada. Aí que eles então compreenderam tudo o que Jesus falou e como as coisas como se deram, tá? Então, João, ele enfatiza, todas as vezes que ele cita Judas aqui, ele enfatiza que é Judas Iscariotes, filho de Simão, o que trairia a Jesus. Aí Jesus também sabia
Não somente que a sua hora havia chegado, como era Judas que iria traí-lo, mas Jesus sabia que o Pai havia lhe dado, confiado todas as coisas em suas mãos. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde veio, ele sabia o propósito do seu ministério e ele sabia para onde retornaria. Ele sabia de todas essas coisas. E isso, ele também tem ciência de que tudo isso que estava acontecendo é porque o Pai havia lhe confiado toda esta obra. Ele não fazia por vontade própria, nem por próprio desejo, mas ele fazia porque o Pai havia confiado a ele toda esta obra e tinha dado a ele tudo aquilo que era necessário para que essa obra se cumprisse. Então, nestes versículos de 1 a 5, nós temos destacados por João aqui estes 3 conhecimentos que o próprio Jesus tinha. Ele sabia da sua hora, ele sabia que seria traído por um dos seus e ele sabia que o Pai havia lhe confiado todas as coisas. Mas diante de todo esse conhecimento de Jesus acerca da sua obra, de tudo o que aconteceria, isso desemboca, isso vai levar Jesus a 2 ações especiais. O fato dele ser quem ele é, de fazer o que ele fez, de saber para onde voltaria, não torna Jesus alguém soberbo. Não torna Jesus alguém que se acha o inferior, pelo contrário. Ele, em todas as coisas, ele se torna um exemplo, um modelo para os seus. E com isso, o que Jesus fez? Ele amou seus discípulos com amor perseverante. Mesmo sabendo que ele iria ser morto, mesmo sabendo que, com pouco mais horas, todos os que estavam ali, sentados com ele, ceando, o abandonariam. Pedro negaria, os discípulos se dispersariam. Quando ele, teoricamente, mais precisaria dos seus, ele ficaria sozinho sendo julgado, ele seguiria sozinho o caminho da Via Crucis, ele seguiria sozinho até o alto, onde ele seria crucificado. Mesmo sabendo de todas essas coisas, Cristo amou os seus discípulos. Cristo, meus irmãos, ele nos amou de forma incondicional. Cristo sabia das nossas imperfeições. Sabia não, ele sabe. Cristo, ele sabe das nossas imperfeições. Cristo sabe quando nós verdadeiramente estamos aos seus pés. Cristo sabe todas as nossas debilidades, todas as nossas incertezas. Por quantas vezes nós temos uma fé pequena, que não chega nem a ser do tamanho de um grão de mostarda. Deus sabe. E mesmo assim Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não leva em conta as nossas ações. Grande é o Senhor por isso. O Senhor nunca levou em consideração todas as vezes em que nós levantamos a nossa voz e nos queixamos. Quantas vezes nós caímos. Quantas vezes nós não agimos com o próximo com a mesma graça e misericórdia como nós fomos recebidos. Deus sabe. Jesus sabia. E mesmo assim, isso não foi um empecilho para Ele nos amar. E isso não foi um empecilho para amar os discípulos que estavam ceando com Ele. E isso, meus irmãos, deve preencher o nosso coração de gratidão. Porque é revelado mais uma vez nas Escrituras que não são por nossas obras, não são por nossos atos, não são nada, não é nada que eu possa fazer, oferecer, trazer, que nos leva para Deus. É o próprio amor genuíno dele por nós, que nos faz ser alcançados pela sua graça. Não há em nós merecimento algum, porque Deus conhece a nossa fragilidade. Deus sabe como é o coração humano. Deus conhece a nossa conduta e mesmo assim Ele nos ama. Então, se estamos aqui nesta manhã, é exclusivamente pela graça de Deus que nos amou de forma incondicional e que nos tornou seus filhos. É único e exclusivamente pela graça e amor genuíno. Meus irmãos, quando eu escuto alguém dizendo assim, eu te amo, aí vem automaticamente na minha cabeça assim, a gente não sabe o que de fato é amar.
O que nós podemos ter é uma emoção em relação a outra pessoa. Aquele sentimento de gratidão por alguma coisa que ela nos concedeu, por ter nos ajudado, ou aquela emoção emotiva de ter uma pessoa que se parece comigo, que compartilha das mesmas ansiedades, dos mesmos medos, dos mesmos pavores, das mesmas alegrias. O máximo que nós conseguimos ter é essa emoção. Mas amar genuinamente, de fato, meus irmãos, eu não vou dizer todos porque eu não conheço o coração de ninguém, mas muitos de nós não sabemos de fato o que é amar. Amar não é um sentimento. Por mais que quando a gente está na escola e está aprendendo sobre emoções, aquela coisa toda, se você vai para um psicólogo, ele vai ensinar sobre isso, você ama, né? Mas a gente não sabe. Primeiro, porque amor não é um sentimento. Amor é uma ação. O fato de Cristo não nos amar não é porque Ele amou cegamente a gente ao ponto de deixar passar todas as coisas. Um exemplo clássico, nós como mães e pais. Eu falo mais mães porque pai é um pouco mais duro. Pai, né, gosta de botar mais o freio. Mãe é um pouco mais maleável. O filho está lá fazendo escândalo, dando show, aí você vai e bota de castigo, né? O pai consegue ser firme no castigo, ainda dá uns gritos, é bem grosso. A mãe vê lá o filho chorando e tudo mais, aí daqui a pouco o coração ama o bichinho. É criança, não sabe de nada, não entende, não sabe nem por que está ali o bichinho. Vem cá, mãe, vem, aí bota no colo, aí afaga, né? Nós temos esse tipo de sentimento, e mas não é o mesmo tipo de sentimento que Deus teve por nós, que Jesus teve por nós. É o quê? Sabe melhor do que a gente, né? Com 8 meses já sabe mexer no celular, a gente não sabe nem fazer a configuração do Wi-Fi direito, né? Mas é assim. Mas é uma comparação, tá certo? Porque é o tipo de sentimento que nós entendemos como amor. E não é o mesmo tipo de amor que Cristo sente por nós. Porque nós somos emotivos. Cristo não. Cristo, ele é um amor racional. É um amor de entrega, de sacrifício. Quando diz que Cristo ama, e qual o amor que é esperado dos seus discípulos, é um amor que está acima do entendimento de todo qualquer ser humano. Não é um amor que é condicional. Ah, eu estou com pena, eu vou lá, passo a mão. Ah, o bichinho não sabe, eu vou lá, passo a mão. Ah, não sei o que. Não é esse tipo de amor. É o amor que é relacionado a uma entrega total, ao ponto de você dar a sua vida revelando e expressando esse amor. Nós conseguimos, talvez até, dar a nossa vida pelos nossos. Não é? Quando a gente vê um filho doente ou alguém da nossa casa doente, a gente pode até orar assim: Senhor, tira dele e coloca em mim. Porque a gente não aguenta ver aqueles que a gente tem um apreço, um afinco, uma paixão, a gente não aguenta ver sofrer. A gente quer que tire dele e coloque na gente. Como se isso fosse um amor sacrificial, né? Amor sacrificial é quando você vê aquele que lhe ofende e é capaz de fazer isso também. De você orar esse mesmo tipo de oração. Porque é o que Cristo fez por nós. Você contemple aí na sua mente Deus Todo-Poderoso, na glória, recebendo todas as honras que lhe são devidas. Todos os anjos se dobram, se prostram aos seus pés, adorando em todo louvores a quem é unicamente devido receber. E ele prontamente se oferece para deixar toda a glória que ele tem e se encarnar. Se tornar como a sua criação. E viver aqui, deixar toda a sua glória e sua riqueza, e ser desprezado, se tornar pobre, ser humilhado, ser perseguido, ser injuriado, ser preso, ser esbofeteado, ser condenado por algo que não fez. No primeiro a gente já tinha desistido, mas ser condenado por algo que não fez, ser levado à cruz injustamente. E morrer, e entregar a sua vida para quem fez tudo isso com ele.
Nós, fisicamente, não estávamos lá. Mas se estivéssemos lá, provavelmente faríamos igual. Não teríamos feito muito diferente, não. Isso é que é amor. Não é o que a gente sente ou o que acha que é, não. Isso que Jesus exprime, expressa e revela é genuinamente amor. Então, Ele nos amou e amou até o fim. Amou até o momento, seu último suspiro. Pauliana, quer dizer que Jesus não nos ama mais? Não. O ponto aqui de João é até o seu ministério. Ao cumprimento de tudo aquilo que era necessário que fosse realizado, para que a nova aliança fosse feita, e agora não somente judeus, mas gentios também fossem abraçados na família de Deus. Até esse momento é que João declara aqui que ele nos amou até o fim. Até o seu último suspiro, Jesus nos amou. Ainda quando estava na cruz, ainda agonizando por tamanha dor e sofrimento, ele perdoou o ladrão, que também estava crucificado. Antes de entregar o seu espírito de volta para Deus, ele pede perdão, ele pede para que Deus perdoe todos aqueles que estavam humilhando, xingando, debochando da sua cruz. Ele pede para que Deus perdoe, porque eles não sabiam de fato o que estava acontecendo ali. Aí eu pergunto a vocês, é esse o amor que nós temos expressado? Uma outra coisa que Jesus fez também é o ato de lavar os pés dos seus discípulos e com humildade sincera. E isso aqui, nesse ponto específico, é que nós vamos trazer um destaque maior. Por quê? Porque, primeiro, é o que o capítulo inicial abrange, esses primeiros versículos que nós lemos, é o que ele abrange em si. E é muito significativo esse ato de lavar os pés dos discípulos ser descrito aqui por João, porque já se inicia o processo de humilhação e exaltação e da obra de Cristo. Nós não podemos desassociar a cruz com esse ato de Cristo ter lavado os pés dos seus discípulos. Uma coisa está ligada à outra. Por quê? Porque em ambos os casos, Jesus deixou de ser quem ele é para se tornar servo. Então, o ato do lava-pés de Jesus aqui com seus discípulos está intimamente ligado com o ato da crucificação por vários motivos e nós vamos destacar aqui. O primeiro, eu já soltei o spoiler, que é porque ele deixa de ser quem ele é para se tornar servo. Você já imaginou na sua cabeça o presidente da República saindo lá do seu gabinete, da sua cadeira lá presidencial e vindo até... A gente pode até imaginar na época de política, né? Mas depois que essa política passa, nesse processo de eleição passa, você já contempla essa realidade do presidente descendo lá do Palácio do Planalto e vindo até a massa, a população geral, e ele descer lá e se sentar lá com eles e comer e em determinado momento lavar os pés deles. A gente não imagina nem a gente fazendo isso, né? Nós nem contemplamos essa realidade para nós mesmos. Imagine alguém que tem um cargo superior com relação a isso. Aí agora não é uma comparação muito boa, mas analise a realidade de quem Cristo é, o Rei Supremo, o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, o meu e o seu Salvador, despojando-se de tudo aquilo que Ele é. Ele não conquistou, Ele não recebeu, Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Agora contemple essa realidade de ele se despojando de quem ele é e tomar um papel que não é seu. Um papel que é considerado, para a cultura judaica, humilhante. Porque até o ato de lavar o pé, as pessoas quando chegavam em suas casas, quem lavava os seus pés eram os servos, eram os seus servos ou escravos. E esse tipo de ação ainda era mais humilhante para um judeu, porque nem se fosse um escravo ou um servo judeu, ele deveria lavar o pé de outro. Isso era para os escravos de guerra ou alguém que você conquista de outra nacionalidade, um gentio era capaz de fazer.
E Jesus se despoja de quem ele é para tomar um papel que não é dele para nos servir e nos dar como exemplo. E nos ser exemplo. E isso é um tapa na nossa cara, porque muitas das vezes, nós não queremos deixar de estar em pé com a nossa dignidade para nos ajoelharmos em favor do nosso irmão. Nós nos achamos superiores. Muitas vezes nós nos achamos superiores com relação a quem está no mundo, porque somos salvos, somos uma classe superior, somos separados e escolhidos por Deus. A mesma mentalidade que os judeus tinham, nós temos também, muitas das vezes. Então, nós não queremos estar junto do mundo, porque nós somos separados e exclusivos, né? Somos diferentes. Eles são eles, nós somos a classe master. Isso já nos cria divisão. Outro é com relação a serviço. Se você tem a capacidade de servir melhor no reino, você já se coloca num lugar de, né? Eu sou, né? Eu não tenho a voz bonita de Luciene, né? Eu canto do meu jeito desajeitado, mas Deus recebe, não recebe? Louvado seja Deus, porque Deus recebe. Nem todo mundo vai ter a capacidade de compreensão de doutrina, de compreensão da palavra de Deus de um modo mais intenso. Nem todos também terão essa oportunidade. Mas isso não exclui aquilo que é central para todo e qualquer filho de Deus: servir. Porém, o que acontece? Aqueles que têm um dom que Deus mesmo concedeu, ou até mesmo um talento um pouquinho melhor que Deus mesmo concedeu, aí a gente já se acha demais. A gente já se porta de uma maneira diferente, a gente começa a destratar os outros, a gente se acha superior. Se alguém vem falar de alguma coisa, não, porque eu estudei, eu sei. Você viu isso aonde? Você tirou de que YouTube? De que canal? De quem você aprendeu? Você fez curso? A gente já começa a se sentir assim. Nós fazemos isso diariamente, né? E Cristo vem nos dar esse exemplo, um exemplo de servo. E isso que nós vamos aprender aqui. Por favor, tu passa aí. Obrigada. Quando esse exemplo de Jesus lavar os pés, em situação de servo, de se humilhar, de deixar de ser quem ele é, não levou em conta nem consideração e muito menos se arrogou dos direitos que ele tinha para ser servo, para servir aqueles a quem ele amou. Certo? O texto aqui em João deixa claro que ele amou, ele tendo amado os seus que estavam no mundo, porque os seus foram retirados do mundo e agora eles fazem parte de um novo relacionamento. Eles não são mais pertencentes ao mundo, mas agora eles são pertencentes a Deus por causa da sua obra e por causa do seu ministério. Então, esse ato dele servir é em amor aos seus. E isso nos ensina 3 características importantes aqui. Na verdade, esse exemplo dos lava-pés, ele traz essa declaração para nós. Uma demonstração de amor genuína, um símbolo de purificação salvadora, e ele é também um modelo de conduta cristã. Tá? A gente pode olhar assim, sim, Pauliana, mas você disse que esses capítulos são totalmente cristológicos, é voltado para Cristo. Mas lembre-se que ele está ensinando aos seus discípulos, ele está ensinando à igreja como ela deve se portar. Ele está ensinando ao seu povo, aos seus filhos, como devem se portar. Então, vimos aqui que é uma declaração de amor extrema do próprio Deus, pelo fato de ele não ter levado em consideração quem ele é, nem o que ele fez, mas isso não ser motivo para ele servir. Então, vemos que ele levantou-se da ceia, ele tirou a vestimenta de cima, ou seja, ele tirou o manto que ele tinha, e tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Ele tirou o seu vestimento, o seu manto, para vocês entenderem. Não tem aquelas figuras e imagens de Cristo. Ele não está com a roupinha branca, né? Aí tem um manto vermelho assim por cima. Pronto, ele tirou aquele manto, tá certo? Para ficar claro para vocês. Ele tirou aquilo, ficou com a sua roupa mais humilde, que é o manto de baixo, que é
Eu chamo vestidinho, mas não é vestidinho, porque eu esqueci o nome agora. Hã? A túnica, obrigada, muito obrigada. Ele ficou só com a túnica, geralmente tem uma corda amarrada na cintura, não é bem a corda também. Aí, onde tem essa corda? Estou ótima para explicar para vocês hoje, né? Mas vocês me perdoem, é que depois da cirurgia eu fiquei com uma perda de memória. Já era ruim de memória, agora que está pior mesmo. Fiquei com uma perda de memória, está meio difícil lembrar as coisas. Mas aquela cintinha, ele pegou a toalha e colocou ali. Aquela era uma vestimenta própria dos servos. Certo? É uma vestimenta própria dos servos. E aquilo era um ato repudioso para um judeu, vendo um judeu se portar como um servo. Então, a atitude dos seus discípulos, a gente não deve estranhar muito o fato deles se escandalizarem ou se espantarem com essa ação de Cristo, mas é porque culturalmente isso é vergonhoso. E Cristo aqui já vai ensinando, antes mesmo da morte de cruz, o papel que cada um deveria seguir. Lembre-se que Cristo, do seu ministério, sempre nos chama a tomar a nossa cruz e a segui-lo. Jesus, quando ele nos chama a isso, e isso é muito doloroso, porque vai de contra toda uma cultura já estabelecida. Veja, culturalmente, isso era inapropriado para um judeu se portar desse jeito. E ainda mais sendo quem ele era um mestre deles, dos seus discípulos. Então, culturalmente era para ser o contrário, eram os discípulos que deveriam lavar os pés de Jesus. Eram eles que deveriam, no momento em que eles se chegaram ao cenáculo para sentar na mesa e ceiar, eram eles que deveriam ter feito isso com Cristo, porém nenhum se levantou do seu canto. Nenhum fez nada. Então, quando o Cristo vai e toma essa posição, é escandaloso demais para eles, porque ele está assumindo, literalmente, a forma de servo. Então, quando ele faz isso, pegou a água, colocou na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava presa, cingida na sua cintura. Aproximou-se, pois, Simão Pedro. De Simão Pedro, quando ele chega para lavar os pés de Simão Pedro, imagina a cena. A mesa não é como a nossa, hoje em dia, que é aquela mesa alta, que tem as cadeiras para nos sentar e dar altura, para ficar na altura da mesa. Era uma mesa rente ao chão, certo? E eles sentavam por sobre os seus pés numa esteira fina. A cadeira é uma esteira de palha colocada no chão, por onde eles se sentavam. Então, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e chega até Pedro. Pedro, né, sempre, como sempre, explosivo, sempre tomando a frente das coisas. Os outros não tiveram coragem de dizer, mas Pedro vai e confronta. Não, Senhor, é tu que vai me lavar os pés? No grego, a construção da frase é de espanto mesmo, a construção do grego. Senhor, é tu que vai me lavar os pés? É como se fosse uma fala de repreensão a Cristo. Não é tu que vai me lavar os pés. Não era para ser assim. E Jesus prontamente lhe responde, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus está dizendo que isso era necessário que acontecesse, mas eles não entendiam. Como nem do início do ministério eles entendiam muitas das falas de Jesus. A gente já viu muito bem isso, né? Quando Jesus fala e nem todo mundo entende, né? A gente fica, meu Deus, como o povo é lento. Nós também somos lentos do mesmo jeito. Mas isso só foi revelado após a obra de Cristo. Quando Cristo, então, abriu os olhos e o entendimento dos seus discípulos para compreender toda a sua obra. É isso que nós vimos no caminho de Emaús. Os discípulos com Cristo no caminho de Emaús. É quando Cristo abre o entendimento é que eles conseguem compreender. Então, quando Cristo diz aqui a Pedro que ele não entende agora o que está acontecendo, ele só vai entender depois. Não é que ele vai entender depois que lavou os pés. Eu fiquei com os pés limpinhos. Não, a ideia não é essa. A compreensão só vai ser visível e eles só vão entender a real ação desse lavar dos pés quando a obra for totalmente consumada. Aí disse Pedro, nunca você vai me lavar os pés. Pedro continua sem entender. A gente muitas vezes também não compreende do mesmo jeito de Pedro. Só que Pedro tem coragem de dizer muitas vezes o que a gente não tem coragem de falar abertamente, né? Fica mais no nosso pensamento, no nosso coração. Mas Pedro, ele vai e confronta Cristo. Nunca me lavará os pés. Pedro ainda está ligado à questão cultural.
Isso não é honroso para o Senhor que é mestre. Isso não é digno do Senhor que é mestre. Olha que ele está se tocando apenas na condição de mestre. Imagine se ele entendesse a profundidade de quem estava ali na sua frente. Né? Aí que ele se levantaria da mesa e ia-se embora. Mas ele diz que nunca lavaria os pés, porque ele está preso ainda numa questão cultural. Ele está preso ainda na situação e no comportamento de Cristo. Respondeu Jesus então: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Se eu não te lavar. O interessante dessa construção aqui, tu passa aí, por favor. A outra. A outra. Pronto. Da mesma forma que os discípulos ainda não conseguem entender como o Messias deve ir para a cruz, eles também não conseguem entender os atos desse simbolismo. Tá? Pedro precisava entender o que era ser lavado por Cristo. Quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com Ele. Mas, Pauliana, ele aqui está lavando só os pés. Essa purificação da remissão dos pecados, ela é banhada do corpo todo. E o que isso significa, então? A construção do texto aqui no grego, passa aí de novo, por favor. Obrigada. A construção aqui, nos versículos 5, 6, 8, 12 e 14, o lavar é o grego nipto, que significa lavar somente uma parte do corpo, que é justamente o que Cristo está fazendo aqui. Cristo está dando banho em Pedro? Não, Cristo está lavando os pés. Então, o termo aqui usado é esse nipto, que é lavar apenas uma parte específica do corpo. Já no versículo 10, porque quando Jesus diz que se ele não lavar, se ele não limpar os pés, teoricamente aqui, Pedro não tem parte com Cristo. Então, ele entende, de uma forma superficial, mas ele entende que aquele lavatório dos pés significa que ele faz parte com Cristo, que ele tem um contato, uma intimidade, uma relação com Cristo. Aí Pedro, impetuoso como sempre, primeiro negou, não quis, não pode, o Senhor não pode lavar meus pés, o Senhor que vai lavar. Não, eu não vou deixar você lavar. Aí quando Cristo explica que se ele não lavar não vai ter parte, ele espirituoso como sempre, não, assim, ó, agora eu quero que você lave não somente os pés, leve minha cabeça junto. Né? A mudança de emoções de Pedro. Pedro é bem, né, montanha-russa. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima e assim vai, com as suas emoções. Ele entende superficialmente, mas ele entende que aquele rito mostra que ele tem parte com Cristo. Então, ele, para demonstrar que de fato tinha parte com Cristo, ele pede para que se banhe, né? Não é um banho todo, mas que ele lave não somente os pés, mas que lavasse também as suas mãos e a sua cabeça, dando a ideia de que lavasse tudo que ele tinha. Né? Trazendo essa relação. Se é para ter parte contigo, então me banhe. Me banhe. Tá? Aí Cristo vai e prontamente responde. Então, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar. Esse lavar aqui, do versículo 10, não é o mesmo lavar dos outros versículos. Ele já não é lipto, ele é luou. Já é um outro termo grego para lavar. E esse lavar em si implica que é o banho todo, aquele banho que a gente toma todos os dias. Lembrando que culturalmente eles não se banhavam todos os dias, tá? Eles se banhavam em momentos específicos, né? Em ocasiões especiais, e nos outros dias só fazia a higiene que era necessário ser feita. Tá? Aí, quando Cristo diz isso, que ele não precisava ser lavado, por quê? Pedro pediu para ser banhado. Lave as minhas mãos, lave a minha cabeça, como também os meus pés. Aí Cristo continua dizendo que quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E o que Cristo está dizendo aqui? De uma forma bem clara para a gente, Cristo está falando que aquele que foi lavado, literalmente, não precisa continuar sendo lavado todos os dias.
O que precisa é apenas ser lavado, a parte específica. Traduzindo para nós aqui, eu e você que já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, não precisamos ser lavados continuamente. Nós não precisamos sacrificar a Cristo toda a Páscoa, porque o sacrifício de Cristo é único e eficaz. Só basta uma gota do seu sangue para que toda a nossa imundícia seja purificada. Não há mais necessidade de sermos lavados por Cristo, porque uma vez lavado totalmente, uma única vez é purificado de todo pecado. Mas isso não anula para nós a necessidade de purificação cotidiana. Há uma necessidade para nós, urgente, de santificação. Uma vez salvo porque a obra de Cristo é eficaz para louvor e glória de Deus. Não precisamos de mais outra coisa, só precisamos de Cristo. Mas isso não anula a necessidade de santificação. Por quê? Porque a nossa regeneração ainda não está completa. Nós não somos ainda aquilo que Deus determinou que nós fôssemos. Nós ainda habitamos num mundo pecaminoso, num mundo mau, ainda há raiz de malignidade no nosso coração. E é necessário todos os dias santificação. É necessário todos os dias lavarmos os nossos pés por nós mesmos. Não, buscando aquele que é fiel, que se colocou como servo e que nos lava todos os dias quando vamos à sua presença. 1 João vai dizer, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos salvar do pecado e nos purificar de toda injustiça. Cristo é quem nos salva, mas também é Cristo que nos faz permanecer todos os dias buscando purificação e santificação. É necessário isso. Então não coloque no seu coração que porque você é crente, você pode fazer qualquer coisa porque salvo para sempre salvo. Não, todos os dias nós precisamos de santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sede santos porque eu sou santo. A palavra de Deus não muda. O Novo Testamento não anula o Antigo. Deus continua sendo o mesmo. Se Ele tivesse mudado, Cristo não precisaria ter encarnado e ter morrido pelos nossos pecados, porque até hoje sangue de bodes e carneiros seriam eficazes para purificar dos nossos pecados. Se Deus não fosse santo, Ele não precisaria ter vindo e ter sido morto como expiação dos nossos pecados. Se Deus nos amasse, como muitas vezes as pessoas pregam, Deus é amor, Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus não é bem assim não, meus irmãos. Que Deus vocês estão lendo? Que Bíblia vocês estão lendo? É essa aí que vocês estão lendo. Quando eu digo que precisamos compreender a Bíblia toda, é porque no Antigo Testamento nós encontramos base para o que acontece no Novo Testamento. Deus é santo, Ele é justo, é Ele que desde o princípio, desde a queda, é Ele quem vai em busca do seu povo, não fomos nós que fomos em busca dEle. É Deus que chama e separa para si um povo escravo, liberta como mão poderosa e forte para revelar aos que estavam lá quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso e não há cultura, não há física, não há lei da gravidade, não há nada que se porte e se detenha diante do poder de Deus, porque é Ele que criou e estabeleceu todas as coisas. Ele separou um povo para si, para que este povo resplandecesse neste mundo mau e em trevas a sua glória. Deus separou um povo, colocou-se, tabernaculou no meio dele, por meio do tabernáculo. Deus instituiu a forma como ele deve ser adorado, porque o nosso coração é corrupto e muitas vezes quer adorar a Deus da forma como nós achamos que nós devemos adorar. Não somos nós que ditamos as regras, é Deus. É Deus que nos chama, que nos tira da morte e nos concede uma vida. É Ele que diz como nós devemos conduzir a nossa vida.
Se você foi salvo verdadeiramente por Cristo, você, com toda a sua gratidão, não é por peso nem por culpa de consciência, desencargo de consciência, não. É com gratidão, com todo o coração, você vai atentar para as suas palavras e você vai obedecer. Mesmo que isso doa, mas você vai obedecer, porque você sabe e reconhece o que Cristo fez por mim e por você. Não é condicional, é Cristo quem determina. Aqueles que ouvem e obedecem, estes é que são bem-aventurados. Então não pense que Deus é amor e Deus vai me amar da forma como eu estou. De maneira nenhuma. Quanto tempo Deus tem nos chamado para uma vida de santificação? Quanto tempo Deus tem nos chamado, cada culto, cada estudo, cada palavra que é ministrada aqui, Deus tem nos chamado a uma vida de retidão diante dEle. De arrependimento. De sairmos do lugar que é dEle por devido. De deixar o trono do nosso coração e dar a Ele o lugar de direito. De destruir todos os altares nas nossas vidas, tudo aquilo que nós achamos, que por nossas próprias forças conquistamos, que é meu por direito. Eu me esforcei, eu me sacrifiquei por isso, e por isso que eu mereço. Você não merece nada da bondade e misericórdia de Deus. Você merece é o juízo. E louvado seja Deus que Ele é gracioso. E é a sua misericórdia que nos alcança. Porém, todavia, entretanto, para aqueles que ouvem e não obedecem, o juízo já está decretado. Não pense que por você servir, você varrer o chão, você tocar, você cantar, você pregar, ministrar, você dar aula, você vir estudar, isso lhe faz de você um servo. Um filho de Deus. O genuíno filho de Deus é aquele que ouve e obedece. Aquele que ouve e põe em prática. Aquele que ouve e que ama e que quer agradar o seu Senhor mais do que a sua própria vida. É essa realidade que nos é apresentada aqui. Aquele que foram lavados não precisa estar banhando-se constantemente, mas precisa se lavar senão os pés. Precisa de santificação, precisa buscar arrependimento, precisa viver uma vida para a glória e louvor daquele que lhe chamou, para aquele que lhe salvou, porque o que Cristo fez, meus irmãos, nenhum aqui é capaz de fazer. Nem para a sua mãe, nem para a sua esposa, nem para os seus filhos, nenhum aqui é capaz de fazer. Nenhum é. Então, Cristo ainda declara, vós estáis limpos, mas não todos. Mas, Poliana, como é que os discípulos já estão limpos? Se era necessário que Cristo morresse para a nova aliança acontecer, Cristo ainda não morreu, ele ainda está sentado com o povo ensinando, com seus discípulos ensinando. Como é que os discípulos estão limpos? Aí, se eu perguntar a vocês, sai mesmo na hora, né? Brincadeira. Hein, meus irmãos? Passa. Espera aí. Acho que eu liguei. Será porque Jesus pregou um padrão de vida, uma forma de cultuar verdadeiramente a Deus e passou isso pelos seus discípulos pela palavra, usando a palavra? E esse padrão já está estabelecido nesse momento, porque são lavados pela palavra e a palavra é quem? Foi no alvo. Eles foram lavados pela palavra.
por todo o ensino de Cristo, pela fé que foi genuinamente sendo cultivada e aumentada no decorrer desse ministério, foi que garantiu a eles essa limpeza. A limpeza de que todos estão, ao ponto de o próprio Cristo declarar que eles estavam limpos. Eles foram limpos pela palavra. João, ainda capítulo 15, é o único versículo que fala justamente isso. Que eles foram salvos, ou que eles estavam limpos pela ministração da palavra. 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui é a declaração do próprio Cristo, que eles foram limpos, eles foram alcançados pela graça, pela ministração da palavra, tá? Porém, não foi, que foi, obviamente, Judas Iscariotes. E isso aqui João repete para ter a certeza de que Cristo já sabia que, de fato, era o traidor, pois ele sabia quem era. Foi por isso que ele disse que nem todos estavam limpos. 11 estavam, um não estava. E isso também, se nós formos puxar para a nossa realidade, isso é bem real, assim, de ensino. Nem todos. Por muitas vezes eu me perguntei, mas Senhor, muita gente está na tua igreja, professa, canta, serve até, fala, ministra, dá estudo, mas o Senhor nos garante que nem todos são salvos. Vão chegar diante de Deus, vão se arrogar das suas obras. Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônio, fiz isso, aquilo. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Judas esteve desde o início do ministério de Cristo. Judas, ele viu os milagres, ele viu os sinais, ele viu o poder de Deus se manifestando, ele viu a glória de Deus ali presente para ele. Ele viu a palavra encarnada ensinando acerca da palavra de Deus, da vontade de Deus, e isso, mesmo assim, não foi capaz de limpá-lo. Cristo limpou os seus pés, mas ele precisava de uma purificação ainda maior, a do coração. Há uma regeneração de mente e de coração. Versículo 12. Aí agora nós vamos para o contexto de que porque isso é um ensinamento, um mandamento para a vida cristã. Versículo 12 diz que depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Depois de ter lavado os pés de todos os discípulos que estavam com ele na mesa, ele volta-se, se recompõe, se veste novamente, recompõe-se e pergunta, compreendeis o que vos fiz? Ora, Pedro não compreendeu. É bem claro que Pedro não tinha compreendido muito o que Jesus falou, mas ele mesmo assim pergunta, né? Compreendeis o que vos fiz? Aí aqui, Cristo vai tornar claro o ensino desse lava-pés. Tá certo? Ele vai revelar, não para eles, como também para a gente também, o sentido desse lava-pés. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Todos que estavam ali seguiam e eram discípulos de Cristo, porque acreditavam que ele, de fato, era o verdadeiro mestre de Israel. Eles acreditavam que ele era o Senhor, o enviado de Deus, tá? Poderiam compreender tudo, total capacidade? Não, isso nem nós hoje compreendemos, tá? Essa totalidade do que isso representa. Mas eles compreendiam, né, mesmo que de uma maneira mais rasa, mas eles compreendiam que Cristo era o mestre. Era o verdadeiro enviado de Deus para ensinar ao seu povo, era o Messias enviado por Deus. Então, eles assim o chamavam por compreensão, por entendimento, mesmo que superficial. E Cristo está dizendo assim, vocês me chamam de mestre e Senhor e vocês fazem muito bem, porque eu de fato sou. Eu sou isso mesmo. Mesmo não entendendo, vocês falam da parte de Deus, porque eu sou isso mesmo. E se eu sou isso que vocês estão falando, por quê? Senhor... Kyrios, né, do grego, Kyrios. Senhor significa aquele que tem autoridade, né, que tem a autoridade, o conhecimento real acerca das coisas. E ele também é o mestre, porque ele é o único capaz de ensinar o que está revelado nas Escrituras, né? O que acontece muitas vezes conosco aqui, né? Tem alguém que ensina, tem alguém que ministra a palavra de Deus e traz a interpretação. Ele é considerado um mestre por excelência? Não, que só o Senhor Jesus. Mas ele é considerado um professor, porque ele está ensinando tudo aquilo que recebeu de alguém, né?
Ninguém tem uma revelação, né, das coisas. Tudo que a gente aprende porque outro foi ensinado e tudo mais. Cristo não, com Cristo é diferente. Ele é o verdadeiro mestre porque ele é a própria palavra. Ele é a própria lei, ele é o próprio Deus. É ele que instituiu. Então, quem melhor para nos ensinar do que ele mesmo, não é verdade? Então, com isso, ele traz essa declaração. Vocês declaram isso e fazem porque é o correto mesmo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo, ele não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Cristo, como Senhor, ele institui o que devemos fazer. Ele, como mestre, nos ensina o que nós devemos fazer. Então, esse ato de lavar os pés, o lado mais espiritual, não é o lado externo, não, de eu chegar para vocês aqui e lavar os seus pés, né? Eu poderia muito bem fazer isso, mas isso é apenas um ato externo. Porque o que Cristo fez, ele fez de todo coração. Por quê? Com base em que eu digo que ele fez de todo coração? Versículo 1, parte B, já diz: porque ele fez estas coisas, porque amavam os seus, e ele amou até o fim. Então, quando Cristo nos ensina esse ato de lavar os pés, não é que a gente tem que reproduzir. Você vai lá na minha casa, eu vou receber você com uma bacia e uma toalha para lavar os seus pés. Ou eu vim aqui, ou você vem aqui e a gente se lavar os pés uns dos outros. Não é isso. O propósito não é esse. O ensino é mais interno. A realidade que Cristo quer ver em nós e que Ele nos chama, se de fato Ele é o nosso Senhor e Mestre, há um ato de servir uns aos outros da mesma forma como Ele serviu. E esse serviço, ele não deve ser condicionado da forma como eu acho, mas já na condição de servo. Sabe aquele servo que ninguém leva em consideração a nada? Não sei se vocês já ouviram os termos que muita gente diz assim: eu sou o cocô da mosca do cavalo do bandido. Pronto. Não é isso não, tá? Mas é a ideia de você se colocar por último. Cristo, quem é, não levou em consideração ser quem Ele é. Mas Ele se esvaziou e se fez servo para nos servir porque Ele nos ama. Uma verdadeira expressão de amor do povo de Deus é você servir. Não colocando condições, barreiras, não se sentindo, não se achando melhor do que os outros, mas servir em amor. Cristo se colocou como servo, o mais baixo dos servos, e nos serviu, e nos amou até o fim. E é esse mesmo amor que Cristo espera dos seus. Se de fato Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor, devemos agir da mesma forma como Ele agiu, não levando em consideração coisa alguma e nem quem nós somos, mas nos colocando no lugar que nos é devido. Ele nos deu o exemplo. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ora, se fôssemos pensar assim, Cristo é Deus e se colocou como servo. Se nós que somos meras criaturas, nós somos o quê? Literalmente o cocô da mosca do cavalo. Literalmente seríamos isso. Mas não é assim que Cristo nos coloca. Ele não nos empurra mais para baixo, Ele nos coloca por igual. Assim como o Rei, soberano, Criador de todas as coisas, nos serviu, quem sou eu para não servir o meu irmão? Ele nos coloca como igual. Ele nem se coloca como superior, apesar de muitas das suas ações nos colocam bem lá para baixo mesmo, mas Ele não se coloca assim, Ele nos coloca por igual. Ele sendo quem Ele é, nós sendo quem nós somos, tá? No serviço e na expressão do amor de Deus. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, aqui o que é que Ele está dizendo? Se você é servo, não se coloque como superior não, viu? Porque todo mundo é servo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Cada dom e talento que Deus distribui, Ele distribui para a edificação do corpo de Cristo. No corpo existem
vários órgãos, existem vários membros e cada um coopera eficazmente e de forma igual para que funcione. Da mesma forma, Cristo estabeleceu que a igreja é o corpo, ele é o cabeça. E nós somos o corpo. E cada membro tem o seu papel específico, determinado e designado pelo próprio Deus para a sua própria glória. Para você se achar no meio da igreja? Para você receber a glória dos homens? Não. Para a edificação do corpo de Cristo, para que a glória seja do cabeça. Amém? Para encerrar, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. As bem-aventuranças lá de Mateus, todo mundo conhece? Está precisando colocar em prática, viu? E aqui é uma realidade também. Bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, é aquele que ouve e põe em prática. É aquele que ouve e obedece. Porque aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é genuinamente o que me ama. E aquele que ama, ama diretamente ao Pai. E nós o amamos também. Louvado seja Deus por tamanha graça em nós. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, pelo Teu amor incondicional, Senhor, que nos constrange. Ó Deus, gera em nós um amor recíproco e genuíno por Ti e por Tua palavra. Não um amor, Senhor, condicionado pelas circunstâncias, se, quando, porquê, como, mas um amor íntegro, Senhor, inteiramente capaz de se dar e se doar da forma como o Senhor assim o fez por nós. Nos ajuda a Te amar como convém. Nos ajuda a amar o nosso próximo como convém, Senhor. Nos dar essa identidade, essa realidade de quem nós somos em Ti. Nós somos o Teu povo, lavados e remidos por Ti. E que precisamos estar aos Teus pés para que o Senhor lave os nossos, ó Deus. Para que possamos alcançar todos os dias a purificação. Para que em nossa vida o Teu nome seja glorificado. Para que possamos resplandecer a Tua luz. Livra-nos, ó Deus, de tropeçar e profanar o Teu santo nome. Mas se por acaso isso vier a acontecer, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos levante, Senhor, e nos dê uma nova condição de caminhar em Ti para a Tua glória. Ajuda-nos a servir. Tira a cegueira do nosso coração e a cegueira dos nossos olhos. Abre o nosso entendimento, Senhor, para contemplarmos a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua justiça e o Teu amor por nós. Concede-nos, Senhor, para louvor da Tua glória, essa realidade, ó Deus. Nos ajude a amar e a servir como convém. Leva-nos, Senhor, a uma total rendição da nossa condição. Nós somos servos, Tu é o nosso Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Tu sabes, Senhor, bem melhor do que nós o que é melhor para nós. Por isso, nos ajuda a viver nesta realidade, que possamos nos despojar de quem nós somos, para que o Senhor possa superabundar em nós. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Te peço nesse momento pela vida dos meus irmãos que se encontram aqui. Ó Pai, o Senhor sabe cada uma das nossas necessidades. O Senhor sabe, Senhor, tudo o que nós precisamos. Por isso, nesta manhã eu Te peço que o Senhor não atente para aquilo que nós queremos, mas para que o Senhor cumpra em nós aquilo que nós necessitamos, ó Deus. Ajuda nas nossas fraquezas, ajuda nas nossas limitações. Abençoe a cada irmão aqui com as suas necessidades. Só o Senhor é capaz e suficiente para suprir tudo aquilo que nós necessitamos. Que possamos colocar o nosso coração e confiança em Ti. Que possamos descansar em Ti e na Tua provisão, porque ela é maior e melhor do que nós podemos contemplar. Abençoa-nos dando entendimento para compreender a Tua palavra, para que em todo tempo possamos ser, Senhor, parecidos conforme a Tua imagem e semelhança, para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos neste dia, leva-nos para nossa casa em paz, concede-nos, ó Deus, um almoço abençoado em Tua presença, agradecendo e bendizendo pela Tua boa obra em nós, e que possamos estar mais tarde cultuando o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.